Continuaremos agora com a segunda parte do tema Como provar cientificamente que uma alma não é imortal, apresentado por Newton Ebenezer, com participação de Alexandre Bernardes. Tudo bem, Newton? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Verdade para o Tempo do Fim. Uma boa tarde a você e aos nossos ouvintes de todo o Brasil. Muito bem. Então vamos fazer um ping-pong rápido? Tá certo. Vamos lá? Para começar, porque o tema é provas científicas. Opa, como assim? Provas científicas de que uma suposta alma não poderia ou não pode sobreviver à morte do corpo. Vamos começar então do ponto de partida, meio que resumindo. Da célula, correto. Mas vamos começar. O homem foi criado de que maneira? E ele é composto do quê? Então, inicia em Gênesis 2:7. Certo. Né? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Nós temos no nosso corpo, né, elementos que tem na terra. Sim. 20 elementos químicos nós temos no nosso corpo. Agora, o elemento que mais a gente tem no nosso corpo, eu não vou falar os 20, senão vou perder tempo. Tá. O que mais a gente tem é o oxigênio, que nós temos de 63% a 65%. Então, como se forma um ser vivente? Uma razão a qual eu não vou entrar em detalhe, numa relação sexual entre o marido e a esposa, porque tem que ser sob a bênção de Deus. Certo. Né? Porque senão é adultério. Com certeza. Né? Um espermatozoide masculino, olha, um ml de esperma masculino tem 150 milhões de espermatozoides ou gametas. Né? Sim. E uma série deles vão morrendo no percurso. E um só vai fecundar o óvulo. Só um vai fecundar o óvulo. Olha, eu vou te dar um exemplo de uma coisa. Um homem e uma mulher, o homem está com câncer, vai morrer, né? Mas a esposa dele ama ele muito e quer ter um filho dele. Então o médico tira o esperma dele, guarda em hidrogênio líquido a 196 graus abaixo de zero, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e depois de 2 ou 3 anos, aquele espermatozoide, ele volta à vida, mas não com inteligência, só com sopro, só com fôlego de vida. Isso no hebraico quer dizer ruá, porque se você, prezado ouvinte, quer saber exatamente o que significa a palavra, você tem que ir no hebraico. Você tem que ir no hebraico. Porque a Bíblia que você tem em casa é cópia da cópia da cópia. Então você tem que ir no original hebraico. Foi o que eu fiz. Né? Então essa palavra ruá é fôlego, ou sopro, ou vento. Então aquele espermatozoide volta à vida. O óvulo, a mesma coisa. Você pode retirar, guardar por 1 ou 2 anos. É o que a gente chama de barriga de aluguel. Aí é fecundado em laboratório. Você pega o espermatozoide masculino e fecunda aquele óvulo, né? E depois insere no útero de uma mulher e ela vai gerar um filho. O que acontece? No momento em que o espermatozoide fura o óvulo e fecunda, ele se lacra. E nesse instante, exatamente nesse instante, entra esse sopro de Deus, esse Espírito de Deus, que no hebraico a gente chama de Nishmat Haim, quer dizer, o sopro do eterno, o sopro do divino. Nesse instante. E ali já está formado um ser vivente. E eu tenho aqui uma série de artigos de universidades americanas que diz que aquela célula inicial, ela recebeu 23 cromossomos masculinos do pai e femininos da mãe, e formou uma nova célula totalmente diferente, porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas, mas uma não é igual à outra. Não existe ninguém igual a você no mundo. Você é único, né? Então, essa célula, ela recebe o Nishma, né? Agora, o que diz aqui a Bíblia interlinear no hebraico? Diz que o homem foi feito alma vivente. Essa palavra alma não tem no original hebraico. No hebraico, ela é nefesh. O que acontece? Essa palavra, ela é de origem latina. E na Bíblia interlinear diz nefesh. Agora, Gênesis 2:7, o que diz em Gênesis 2:7? No original hebraico, sopro do eterno, Nishmat Haim, né?
que é totalmente diferente. Agora, como é que eu provo isso pela palavra de Deus? O ser vivente se formou de uma única célula. De uma única célula. Como que eu provo isso na palavra de Deus? Isso está em Jó 32:8. O que diz em Jó 32:8? Diz: há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Ora, na Bíblia Ortodoxa Judaica, há um ruá em Enos. Esse ruá é o fôlego, é o sopro, é o oxigênio que você respira. Né? E diz aqui, e o Nishma de Shaddai, né? O fôlego do Eterno, lhes dá Biná, que é a sabedoria. Então o que acontece? Nós recebemos esse Neshima, que é a inteligência, que é a sabedoria, que é a capacidade de raciocínio, exatamente no momento da fecundação. Eu tenho provas científicas aqui, eu não vou entrar em detalhes porque exatamente no momento da fecundação, aquela célula já é uma célula inteligente, já tem raciocínio. Então, cientificamente falando, o que o homem tem nele não é uma entidade que sobrevive ao corpo. A gente vai chegar lá. É isso? A gente vai chegar lá. Tá. Olha, a célula humana, ela tem uma série de substâncias, mas eu vou me fixar no núcleo da célula. O núcleo da célula, ele tem uma série de cromossomos, né? O que acontece? O cromossomo é formado pelo DNA, né? O DNA é aquela elipse, né? Onde ficam os genes. Agora, na ponta do cromossomo, o que é que tem na ponta do cromossomo? Isso foi descoberto há uns 2, 3 anos atrás por cientistas americanos. Tem uma enzima chamada telômero. Eu gostaria que você lesse a respeito do telômero rapidamente. O telômero é uma enzima que é a enzima da longevidade humana. Certo. Do grego telos, no final, são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteínas e DNA não codificante, e formam as extremidades dos cromossomos. Sua principal função é manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Os telômeros, eles são presentes nas células eucarióticas, né? Porque o que são células eucarióticas? São aquelas células que se reproduzem. Então, o que acontece? O que a palavra de Deus diz? De quanto é a vida do homem? Hoje, 70 anos. Né? Por causa da maldade do coração humano, Deus foi diminuindo. O homem vivia 800 anos, Deus diminuiu para 120 e agora diminuiu para 70. E a palavra de Deus diz que o que passa disso é enfado e canseira. O que acontece? Olha só, quanto dura o telômero da minha célula? Eu tenho no meu corpo aproximadamente 200 bilhões de células. E quando o homem atinge a idade de 32, 33, 34 anos, o telômero desaparece da célula humana, porque o telômero é a enzima da longevidade. E aí eu já não enxergo mais direito, rugas aparecem, eu sinto cansaço, porque eu tenho no meu corpo 9 sistemas. 9 sistemas. Esses sistemas, sistema nervoso, sistema sanguíneo, sistema vascular, eles começam a morrer a partir da metade da minha vida, que a Bíblia diz que é de 70 anos. Entendeu? Né? Esses sistemas, eles iniciam a morrer. Por quê? Porque desaparece o telômero da ponta do cromossomo. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando você come espinafre, ele é rico em quê? Em ferro. A cenoura é rica em quê? Em beta-caroteno. O tomate é rico em vitamina A. Todas as frutas, os legumes, são ricos em certas vitaminas que o seu corpo precisa. Ora, quando Adão, que estava lá no Jardim do Éden, se alimentava daquele fruto da árvore da vida, aquele fruto tinha substâncias que mantinham o telômero vivo na célula. Essa é a razão a qual Adão não morria. Ele era imortal antes do pecado. Antes do pecado, Adão era imortal. Ele era condicionalmente imortal. Ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Aí, quando o homem desobedeceu, Eva desobedeceu,
E Adão desobedeceu em seguida. O que Deus falou? Certamente morrerás. Correto? E o que Satanás falou? Não, você não vai morrer. Lógico, a morte, ele não morreu imediatamente, mas a morte entrou no corpo do homem. Por que entrou no corpo do homem? Porque o telômero, o que Deus fez? Deus tornou a nossa célula degenerativa. Ela não era degenerativa. Ela era imortal porque ele se alimentava do fruto da árvore da vida. Quando o homem desobedeceu, entrou o pecado, né? E a célula do nosso corpo se tornou degenerativa. Entendeu? E o homem não teve mais acesso à árvore da vida. Porque Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes. É só você ler Gênesis, o que diz? Ele cercou com 2 anjos para que o homem não comesse e não vivesse eternamente. Porque senão estaria perpetuando o pecado. Exatamente. Então, o homem não é eterno. Então isso joga por terra também um outro assunto, que seria a ideia do fogo eterno. Como se todo mundo, na verdade, vivesse eternamente. Só que uns vão viver na presença de Deus, sem serem atormentados por um fogo, digamos assim, que nunca vai se apagar. E outros estarão vivos, mas sendo atormentados. Mas só que aí, como é que esses aí participariam do fruto da árvore da vida? E isso você deixou claro, que então, somente acesso a este fruto é que teria a condição da pessoa viver. Exatamente. Mas vamos lá. Agora, se você for em Jó 34,14, por favor, lê para mim aqui Jó 34,14. Eu já deixei marcadas as passagens para a gente não se atrapalhar. Está aqui. Jó 34,14. Pode ler aqui, ó. Vamos lá. 14 e 15. Jó 34, 14 e 15. Isso. Então vamos lá. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria. Expiraria, né? Então, peraí. Se Deus recolhesse o quê? O seu espírito. Sim. E o seu sopro. E o seu sopro. Esse sopro é o oxigênio. É a minha respiração. O espírito é o intelecto. É o nishma. Exatamente naquele momento da fecundação, Deus instalou um programa. Quando você compra um computador, vem a CPU, vem a placa-mãe e tem a memória, ele não tem nada instalado. Aí você tem que instalar um programa no computador para ele poder funcionar, correto? E o que você instala? Você instala o Windows. Aí o computador já está funcionando. Mas o computador, ele não tem foto, ele não tem livro, ele não tem música, não tem nada. Aí no programa, no Windows, você vai instalando outros programas para você usar. O AutoCAD, né? O Print Arts, uma série de programas. A mesma coisa acontece. Ó, o nenezinho nasce, ele tem o Windows divino instalado no cérebro dele, que não tem nada, está vazio. Aí ele começa a aprender o quê? A falar. O A, B, C, D. A minha netinha, eu acompanhei o crescimento dela, da Larinha, agora ela já raciocina, né? Então o que acontece? Esse intelecto, essa inteligência na criança é proporcional ao desenvolvimento genético da criança. Conforme a gente vai crescendo e vai estudando, a gente vai adquirindo conhecimento. E todo esse conhecimento, ele fica registrado aonde? No seu intelecto. Ora, quem é você? Quem é você? Só antes de você continuar, eu queria mencionar o final do versículo 15. Porque o texto disse assim, Jó 34,15, né? A gente leu, toda a carne juntamente expiraria, aí concluía assim, ó, e o homem voltaria ao pó. Exatamente. Então. Não voltaria para o céu e nem voltaria ou iria para o inferno, assim. Então. Voltaria para o pó. E na Bíblia Ortodoxa Judaica, sim, que eu tenho aqui, diz assim, olha, se ele... Esse texto aqui, você está lendo, esse texto que eu acabei de ler, na versão... da Bíblia Ortodoxa Judaica. Tá, olha só, se ele quem? O Senhor Deus, né? Se ele assim determinar, e se a ele, se voltarem para si o seu ruá, o que é ruá? Do Strong. O que é o ruá? Se você vai no lexicon do Strong, ruá é fôlego, né? Fôlego, respiração. E a sua nishma.
Intelecto. Né? Exatamente. Agora, como que eu provo na palavra de Deus que esse neshima é inteligência? E é diferente da respiração. É Jó 32:8, que eu já li aqui. Há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Na outra versão diz, você leu na Bíblia de Jerusalém, diz o faz inteligente. E na ortodoxa diz, lhes dá, e o neshima, Shaddai lhes dá biná, que é sabedoria. Agora, tem um outro texto que é mais bonito do que esse, está em Isaías, se você quiser anotar em casa, Isaías 42:5. Você pode ler para Isaías 42:5. Vamos lá, Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então Deus dá duas coisas. Onde é que está a alma aí? Eu pergunto, cadê a alma? Não tem alma. Alma é nefesh. Alma ou criatura. Olha, se você fizer um estudo numa série de traduções da Bíblia, e isso tudo tem na internet, né? Chama-se Comparative Bibles. É uma comparação de versões. De 50 tipos de Bíblia. Você vai ver que uma Bíblia diz, né? E o homem se tornou um ser vivente, uma criatura vivente. E outras Bíblias diz alma vivente. Essa palavra alma vem do latim. Essa palavra não existe no hebraico, entendeu? Né? Então ela no hebraico seria qual mesmo? Repete? Nefesh. Nefesh. Ruá é fôlego e nishma é o nosso intelecto. E fôlego no grego é pneuma. Exatamente. Olha, a palavra nishma... Certo. Olha só, ó. No grego, ela é correspondente ao quê? Ao quê? Pode ler aqui. O que está escrito aqui? Isso. Por exemplo, neshima corresponde a tumos. Tumos. Neshima corresponde também a pneuma. Pneuma. E também corresponde a pinoé. Pinoi. Desculpa a pronúncia aqui. Certo. E aí? Então, isso é o intelecto. O Strong diz isso. E Jó 32:8 comprova que o que eu estou falando aqui é a verdade. Não vim aqui para ensinar mentira para as pessoas. Certo. Agora, aí você que está em casa vai dizer, mas isso tudo que você falou aí é do Velho Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Para o Novo Testamento. Então, abre aí, Romanos 1:9. O Senhor Deus é a minha testemunha, a quem sirvo em meu espírito. Essa versão que você leu, da Almeida atualizada. A quem sirvo no meu espírito. Sim. Aí você vai dizer, esse espírito é a alma. Aí se você for na ortodoxa judaica, tá aqui, ó. Vamos lá. Essa já é uma outra versão que coloca o mesmo texto. A quem sirvo no meu neshma. Intelecto. No meu intelecto. Porque olha só, como é que você louva a Deus? É com a sua mente. Quem é você? Eu estava até falando isso. Quem é você? Olha, se eu sofrer um acidente, eu vou jogar para mim porque eu não desejo mal para os outros. Se eu sofrer um acidente aqui e eu perder minha perna, eu continuo sendo o Newton? Continuo. Se eu ficar sem um olho, né, por exemplo, eu tenho que extrair um olho, eu ainda sou o Newton. Se eu tirar um braço, até o coração, porque o coração não pensa, o coração é uma bomba. A gente pensa com o nosso hipotálamo que está instalado entre os lóbulos frontal, occipital, parietal e temporal, no nosso cérebro. Nós amamos o nosso próximo, louvamos a Deus, a felicidade, o desejo nosso está tudo na nossa mente. Mais precisamente no hipotálamo. Então, se caso eu operar, tirar uma perna ou outra, eu continuo sendo o Newton. Agora, qual é a única coisa que o homem nunca vai conseguir fazer? É fazer uma operação para tirar a mente de uma pessoa, do cérebro, né, e colocar em outra pessoa. Porque você é o seu cérebro. Né? Você tem 100 bilhões de neurônios no seu cérebro, que estão todos interligados entre si. Essa razão ao qual o Schumacher, né, que foi um grande campeão, está... o ex-piloto de Fórmula 1? Exatamente. Está em Michael Schumacher? Exatamente. Está em coma até hoje. Por quê? Porque quando
ele saiu da rota, né? Sofreu, sempre quando a gente sai da rota, você pode crer que vai sofrer acidente, né? Ele saiu da rota e havia uma pedra embaixo da neve, ele não percebeu, bateu na pedra, voou e bateu a cabeça numa rocha e afetou os neurônios. E as células neurais, elas não se recuperam. Se elas forem afetadas, elas não se recuperam. As células eucarióticas se recuperam, mas as neurais não. Agora, eu quero mostrar aos ouvintes em relação ao Novo Testamento. Olha só. Só um detalhe. A palavra alma no hebraico é nefesh. E no grego é psique. Psique. Tudo isso envolve o contexto de intelecto, não é? Correto. E fôlego ou sopro, pneuma no grego, ruá no hebraico. Vamos lá. Atos 20:10 diz assim: e Paulo desceu e caiu sobre ele e abraçou. Uma pessoa levou um tombo, né? Morreu. Não vos perturbeis, a sua alma está nele. Essa versão está errada. Uma outra versão diz assim, e Paulo desceu, caiu sobre ele, abraçou e em seguida, não se perturbe, ele está vivo. Uma outra versão diz o quê? Da Bíblia Ortodoxa Judaica. A sua neshma está nele. Entendeu? Quer dizer, ele está pensando, ele está raciocinando, ele não perdeu o seu intelecto. Né? Eu quero ir para uma outra. Aqui, Isso aqui, Essa aqui é maravilhosa. É Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você vai me dizer que esse espírito é a alma. E eu vou te provar que não é a alma. Você vai na Bíblia Ortodoxa Judaica, que tem o original, diz o quê? Pois assim como o guf, corpo, sem o neshma é niftar, quer dizer, falece, né? Assim também é emuná sem massim. Essa Entendeu? versão que você leu, a ortodoxa novamente. Ortodoxa judaica. Então, como é que você pode entender, entendeu? Qual é a verdade? Você tem que ir como foi escrito a Bíblia originalmente. Qual era a Bíblia de Jesus Cristo? Era no hebraico. Agora, entrando na parte científica novamente, não é? Dentro de tudo que você colocou até agora aqui, então, se uma pessoa hoje morresse, ok? Cientificamente falando, por que uma alma, então, realmente não sobreviveria ao corpo? Você um dia explicou isso pra mim. Expliquei. É o seguinte... Que ela precisaria, inclusive, de uns componentes lá e tal. Eu não lembro exatamente o que você disse. Assim, os detalhes, mas eu sei que você explicou, eu lembro que eu entendi, mas repete agora. Houve um cientista chamado Paul Dirac. Paul Dirac, já falecido. Sim. Foi prêmio Nobel de Física Quântica, amigo de Albert Einstein. Eita. Ele prova que todo conhecimento humano tem que ser registrado em algo material. Isso, eu quero que você fale isso aí. Então, vamos lá. Tem que ser registrado em algo material. Olha só. Tá. A primeira civilização da Terra foram os sumérios, né? Aí, o que eles fizeram? Uma série de plaquetas de barro e começaram a fazer um boi, né? Aleph, uma casa, Bet. E aí apareceu o alfabeto. Mas eles começaram a registrar o conhecimento deles em placas. Aí, no Egito, apareceu o papiro. Aí o ser humano começou a registrar o seu conhecimento no papiro. Aí apareceu o que? O pergaminho. As ovelhas eram mortas, eles abriam, secavam a pele e escreviam ali. Depois apareceu o papel, que é originalmente do eucalipto. Certo. Né? Hoje o que nós temos? Nós temos o CD, nós temos o DVD, o pendrive, entendeu? Onde a gente registra o quê? Todo o nosso conhecimento. Olha só, por exemplo, a palavra de Deus é papel. O que é papel? Papel é celulose. Então, que volta... Então, olha só. É impossível, né, existir uma alma... Dentro do conceito que as pessoas têm de alma que sobrevive ao corpo. Você uma alma invisível, imaterial e consciente. Entendeu? Por quê? O conhecimento humano ele tem que ser registrado em algo material. Olha só, no Monte da Transfiguração, né, Pedro, Tiago e João estavam andando com Jesus. Jesus falou, vocês fiquem aqui,
que eu vou subir e vou me transfigurar. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Apareceu Moisés e Elias. Elias foi trasladado. Aí você vai dizer, não, mas era a alma de Moisés, porque Moisés está morto, Moisés não ressuscitou. Ora, mas eles viram a Moisés, e Moisés estava falando. Você, para falar, você tem que ter caixa torácica, entendeu? Como que algo que é imaterial, quer dizer, não existe a matéria, vai falar, entendeu? Você tem que ter caixa torácica. E outra coisa, Pedro, Tiago e João tinham olhos igual os olhos que eu tenho aqui, e eles enxergaram a Moisés. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles enxergaram matéria. Eu não consigo enxergar o que não existe, o que é invisível. Tem que ter matéria. Até a luz tem matéria, fóton é matéria. Muito pouca, mas é. Entendeu? Bom, eu tenho aqui o texto da Bíblia Ortodoxa Judaica, que naquele versículo, lá na cruz, que Jesus falou assim, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Aqui diz, entrego a minha neshma. Então, ele entregou o intelecto, ele não entregou o fôlego, porque o fôlego é oxigênio só existe em volta da Terra, no cosmos nós não temos oxigênio. Então, não subiu alma nenhuma de Jesus para o céu. O que subiu foi o caráter dele, o intelecto dele. E como que eu provo isso com uma prova histórica? Eu tenho aqui uma folha da Peshitta. O que é a Peshitta? É a Bíblia Ortodoxa Siríaca, que foi traduzida do original hebraico no ano 200 da nossa era para... Fala dessa Peshitta aí para nós em relação a isso aí. É o seguinte, ó, isso aqui eu extraí da internet, mas é do ano 200 da nossa era. Diz assim, ó o que Jesus falou ao ladrão da cruz. In paradise, no paraíso, you will be. No paraíso você vai estar. Certo. Né? With me, você vai estar comigo. Jesus falou para o ladrão. Certo. In paradise you will be with me. That today to you I say. Isto para você eu digo hoje. Truly, verdadeiramente. Ou seja, eu digo hoje a você... Então, hoje eu digo a você que estarás comigo no paraíso. Exatamente. Quando? No futuro. Quando houver a ressurreição. Exatamente. E isso entende-se, então, só um pouquinho, isso entende-se dentro de todo o contexto que você colocou desde o começo do programa, mostrando que é impossível, inclusive cientificamente, uma alma sobreviver à morte do corpo. Então, só que tem uns textos... É uma prova histórica. Só que tem uns textos bíblicos que parece que esses textos contradizem. Marque essa passagem, João 5, de 25 a 29. Olha que coisa maravilhosa. João 5. De 25 a 29. Evangelho de João, né? Evangelho, olha. Se você acredita que sai uma alma de você e que essa alma vai para o inferno, vai para o céu, você está anulando a ressurreição e você está anulando a volta de Jesus. Eu vou provar para você isso agora. Está aqui. Vai lá. Porque... Quer que eu leio? Lê. João capítulo 5, do 25 ao 29. Exatamente. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida... Não, antes. Então vamos lá, não vos maravilheis disto. Então, começa no 28, então vamos repetir. Evangelho de João, capítulo 5, começando no 28, tá? Versículo 28. Não vos maravilheis disto. Vamos começar do 25 em diante então, vai, vamos ler tudo. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, estou lendo agora o verso 28 do capítulo 5 de João, para quem quiser acompanhar. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, é ali que eles estarão, né, no caso então. Exatamente. Não no céu nem no inferno, mas estarão nos túmulos. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Exatamente. Explica para mim. Então, o que fez o bem, né? Certo. Esse já está selado, esse está salvo, entendeu? Olha, Jesus falou assim, que a morte é um sono. É um sono para quem? Para quem morreu em Cristo. Na verdade, ele compara a morte a um sono. Quem é que está morto? Certo. É quem morreu sem Cristo. Uma vez Jesus falou assim, deixa os mortos cuidar dos mortos, porque tem vivos que estão mortos, porque não aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Esses estão mortos. Jesus falou, deixai os mortos cuidar dos mortos, entendeu? Porque eles estão vivos, mas mortos. Agora, quem é que está dormindo? É quem morreu em Cristo.
Não que ela ronca, que ela baba. É que Jesus usou isso como uma ilustração. Exatamente. É como um sono. Exatamente. Lázaro falou, nosso amigo dorme, vou ressuscitá-lo do sono. Aquela menininha, não, ela não morreu, ela está dormindo. Por quê? Porque ela tinha Jesus no coração dela. Então, se você tem Jesus no coração, você não vai morrer. E tem um detalhe. Se vier a falecer, você vai estar dormindo, aguardando ele na sua volta gloriosa, no dia que só ele sabe, ou o Pai. Né? E tem um detalhe também. Espiritualmente falando, a pessoa quando morre, ela continua viva sim. Sabe como? Continua viva na mente de Deus. Porque não diz lá que Jesus não fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos? Exatamente. Que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque todos os feitos de Isaac, de Abraão, de Jacó, de todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram em Deus e assim por diante, para Deus é como se estivessem vivos. Por quê? Porque tudo isso permanece vivo na mente de Deus. Por exemplo, eu perdi um gatinho. E no livro da vida. Eu perdi um gato que eu amava muito. O nome dele era Zezinho. Quem me acompanha no Facebook sabe da história, né? Mas eu lembro dele todo dia. O Zezinho tá morto. Mas pra mim é como se ele estivesse vivo todos os dias. Por quê? Porque ele está vivo em minha mente. Correto. Né? As brincadeirinhas que ele fazia comigo e tudo mais. Né? E quando eu lembro assim, me dá aquela saudade, até um pouco de tristeza. Porque Deus criou até as criaturinhas mais simplesinhas. Deus criou para que tudo vivesse eternamente. Infelizmente o pecado interrompeu, mas isso vai ser restaurado na vida eterna, amém? Então, usei só um exemplo aqui que é o bobo, né? Que eu usei para a pessoa entender. Então, a minha mensagem final a você é que mais 1 minuto e meio ali. Se você não aceitou a Jesus Cristo, entendeu? Estude a Bíblia, veja a vida dele, veja o exemplo dele, você vai entender que ele realmente é a única chance de salvação que você tem nessa terra. É por Jesus Cristo. Certo. Entendeu? Se a nossa presidente Dilma tivesse Jesus no coração, o Brasil não estaria nessa situação que está. Entendeu? Jesus é a única chance de salvação. Você, com Jesus no coração, no dia que você vier a falecer, você vai dormir. E quando ele voltar na glória, ele vai te ressuscitar e você já vai ter a salvação. Agora, sem Cristo, você está morto mesmo. Para quem realmente conseguiu pescar o que você colocou, começa agora a entender então todo esse significado. O que significa alma, o que significa espírito e tudo mais. Só que é bom a gente trabalhar os textos comparando com versões, porque aí fica mais claro ainda na mente do ouvinte, ok? Você pode até não aceitar o que eu falei aqui. Certo, 10 segundinhos. Mas você não vai conseguir provar que eu falei alguma mentira para você.